Olá, estudantes, espero que todos se encontrem muito bem. A leitura dessa semana será um texto do pensador Umberto Galimberti, onde ele apresenta o conceito de técnica, fazendo um passeio pela história do pensamento ocidental. Para falar sobre o texto, eu convidei a coordenadora do ensino médio articulado, Tatiana Krieger, que é pedagoga e especialista em gestão escolar, formada pela Universidade Regional de Blumenau. Quando a gente fala de técnica, na verdade, o que nós queremos receber? A receita do bolo, né? Técnica, na verdade, é isso. São os ingredientes que nós utilizamos, que juntos vai dar um resultado final. Porém, quando nós estamos conversando sobre professores, técnica para professor, ela é muito complexa. Porque nós trabalhamos com indivíduos que têm cabeças diferentes, bagagens diferentes, jeito de entender as coisas, interpretação diferente. Portanto, os ingredientes não podem ser iguais. Por isso, nós vamos fazer uma reflexão sobre técnica voltando um pouquinho. Se nós olharmos lá para a era industrial, né, quando surgiu a Revolução Industrial, falando sobre técnica, o que era um profissional desta época? Ele precisava ser pontual, né, ter o cuidado com a pontualidade e a assiduidade, e ele precisava dominar uma técnica específica para aquele trabalho que ele estava desenvolvendo. Se nós lembrarmos dos tempos modernos, né, a técnica de apertar parafusos. Vocês podem ver que a minha engrenagem aqui está muito bem desenhada, bonitinha. Então, mas era a técnica de apertar parafusos. Esse sujeito, ele precisava trabalhar sozinho, porque ele dominava a sua função, a sua técnica, e ele precisava fazer isso sozinho, não precisava conversar nem dialogar com ninguém. O importante nessa produção da Revolução Industrial era justamente a quantidade. Você verificava a qualidade do seu trabalho, mas a preocupação estava em produzir em grande quantidade. Voltando então e fazendo um olhar geral, nós precisávamos ter pontualidade, trabalhar individualmente numa única função, com uma única técnica, ter grande quantidade de produtos desenvolvidos visando um lucro final, certo? O resultado financeiro. Quando a gente olha para esse mesmo movimento dentro da ideia de professores, o que a gente pode olhar? O professor também precisa ser pontual e assíduo, certo? Ele precisa dominar uma técnica na era industrial, vamos lá, que aqui se desenha muito em entender e desenvolver os conteúdos desde o mais simples até o mais complexo, tem uma sequência rígida de desenvolvimento. O professor ele tem essa sequência que ela é avaliada no final com uma prova escrita. Para quem fez pedagogia, né, ou quem estudou um pouquinho do magistério, sabe que tem inclusive uma técnica para apagar o quadro, técnica para circular na sala, um cuidado com a vestimenta. Então, quando a gente olha nessa revolução industrial, o movimento do professor tem uma técnica toda desenvolvida, uma sequência rígida para chegar no resultado final, que no caso, olhando para toda a história da educação, é voltado para a preocupação com a nota, certo? Atingimento de média e etc. Agora, a questão é, o que nós temos que desenvolver enquanto técnica para um profissional do futuro? Muito bem. Professor, como qualquer outro profissional, precisa desenvolver as mesmas técnicas que esses outros profissionais, certo? E a gente fala que o nosso estudante tem que desenvolver as técnicas para o mercado de trabalho. Só que precisamos entender que antes deles nós precisamos ter. Então, quando a gente fala de tempo, o que significa o tempo num profissional, para o desenvolvimento de um profissional do futuro? É justamente a flexibilidade. Ou seja, a gente tem que compreender que o espaço de comunicação com esse nosso estudante, ele não está mais fechado num tempo fixo de aula de uma escola. Muitas vezes os estudantes mandam mensagem para a gente via Facebook, via WhatsApp, via e-mail, e nós não estamos num tempo específico para responder isso, né? A gente acaba mesclando esse espaço de trabalho e os momentos pessoais. Muito bem, então, olhando para cá novamente, o que significa o tempo para um profissional do futuro? O profissional do futuro ele precisa ter disponibilidade de tempo, né? Ele precisa compreender que o espaço de contato com o seu estudante ou o espaço de aprendizagem ele não está mais
limitado à sala de aula ou tempo de aula. Esse tempo ele acaba se estendendo, muitas vezes quando você responde uma pergunta via Facebook, quando você responde uma pergunta via e-mail, quando você grava um vídeo no outro momento para que esse estudante tenha acesso. Então, o tempo do profissional do futuro, ele mescla muito o que é profissional e o que é pessoal, né? Esse espaço ele não está muito delimitado, o que, por um lado, nos gera flexibilidade e autonomia para fazer os nossos próprios horários, para quem trabalha com educação em EAD, por exemplo, mas também é um limitante no sentido de que nós temos que estar conectados grande parte do tempo para poder atender os nossos estudantes. Com relação ao profissional do futuro, é indispensável a capacidade de conexão. Então, o domínio das tecnologias, não que nós precisamos ser, mas ideal seria que trabalhássemos todos com programações, mas nós temos que ter a capacidade de vivenciar o cyberespaço, porque é nesse local em que os nossos estudantes estão. Então, uma técnica que o professor precisa desenvolver é a capacidade de comunicação com o estudante fora de sala de aula, através de redes sociais, e para que ele domine rede social, para que ele domine vídeos, para que ele domine tecnologias mesmo, para poder conversar com o próprio estudante que hoje já vivencia nesse espaço, ele também precisa dominar. Muito bem, quando a gente falava em revolução industrial, o sujeito trabalhava sozinho apertando parafusos, certo? Hoje nós dissemos então que o profissional do futuro precisa ter a capacidade colaborativa. O que isso significa? Ele precisa estar em conexão com os outros sujeitos, ele não está mais sozinho, mas sim o trabalho em equipe. E aí, quando a gente volta novamente para olhar professor e escola, o professor ele ainda está muito fechadinho na sua caixa disciplinar, né? E ele precisa abrir essa caixa para dialogar com outras disciplinas. O que língua portuguesa, por exemplo, tem a ver com a arte? O domínio da linguagem científica matemática, por exemplo, capacidade de interpretação histórica e geográfica. Portanto, a capacidade colaborativa que o meu estudante tem que desenvolver, primeiro tem que partir de mim. Ele precisa ver essas conexões que eu, enquanto disciplina de uma caixa, consigo fazer com outras áreas de conhecimento. Então, quando eu digo que o aluno precisa desenvolver, eu também tenho. E essa é mais uma técnica que o professor precisa ter enquanto profissional do futuro. Capacidade inventiva é fundamental. Capacidade inventiva, se a gente diz que o estudante tem que ser criativo, para a gente também não é diferente. E não existe a possibilidade de criação se o professor não ampliar o seu universo cultural. Né? Nós precisamos, sim, enquanto profissionais, estar conectados com outras culturas, com outras formas de conhecimento, participar de movimentos artísticos, porque isso é o que abre a nossa visão e nos dá a possibilidade de fazer conexões a partir daqueles conhecimentos prévios que nós temos e criar coisas novas. Né? Então, capacidade inventiva é outra tecnologia que outra técnica que o professor precisa desenvolver. E como aqui a nossa preocupação estava com o resultado, está com a nota, o professor precisa estar comprometido com a aprendizagem do estudante. Muitas vezes a gente comete, não vou dizer o pecado, né, mas de dizer que o estudante não aprendeu porque ele não estudou. Né? Também as responsabilidades elas nunca são sozinhas. Porém, eu preciso me comprometer com esse aprendizado do estudante. Ele não atingiu, o que eu posso fazer de diferente para tentar buscar? Esse resultado também é meu, né? E aí, lógico, é em parceria, ele é colaborativo, tem que ser estudante, família, escola e etc. Mas o meu compromisso não pode ser unicamente jogar responsabilidade para o outro. Resumindo todo esse nosso quadro, qual seria a técnica do colaborador do futuro então? Ele precisa ter flexibilidade de tempo, ele precisa ser conectado às redes, precisa ter a capacidade colaborativa e inventiva e uma preocupação com o resultado no sentido de notas. E se a gente, ponto fundamental, quando a gente faz um paralelo entre isso aqui e isso aqui,
a minha técnica hoje, ela está muito mais voltada ao desenvolvimento de competências, inclusive citando competências socioemocionais no sentido de saber trabalhar em equipe, ser autônomo, ser inventivo, do que ter resiliência, que também a gente fala bastante, do que dominar a técnica puramente como apagar o quadro numa única direção, elaborar provas com tamanho de letra X. Então, quando a gente fala nas competências do profissional, nas técnicas do profissional do futuro, ela está muito mais voltada à competência, porque também envolve uma parte emocional. Espero ter ajudado.